pessoal! Nas aulas anteriores, a gente falou sobre cinemática relativística. Em especial, a gente via como a nossa percepção de tempo, comprimento, precisavam ser alteradas para que elas fossem consistentes com os dois postulados da relatividade. E a gente viu como a gente precisa modificar as transformações de Galileu, o que leva a gente às transformações de Lorentz, que são as transformações corretas, que sim são consistentes com os princípios da relatividade restrita, com os dois postulados fundamentais. Bom, nas próximas aulas a gente vai ver como a gente precisa alterar as leis da mecânica e, em especial, a gente vai falar dos conceitos de momento, força e energia na relatividade restrita, e a gente vai ver que algumas relações precisam ser modificadas para que essas noções passem a ser equivalentes ou passem a ser preservadas pelas transformações de Lorentz. Então, essas modificações também são consequência dos dois postulados que a gente assume inicialmente. O princípio da relatividade, que diz pra gente que todos os referenciais iniciais são equivalentes, e o princípio da constância da velocidade da luz. Na aula de hoje, a gente vai começar falando sobre o momento e como a gente precisa alterar a relação entre momento linear e velocidade para que o momento mantenha a propriedade de ser preservado e para que uma mudança de referencial não altere a relação entre momento e velocidade. Ok. Bom, então, essa expressão que a gente está acostumado da mecânica newtoniana, que P é proporcional à velocidade, sendo m a massa do objeto que a gente está estudando, ela não é a expressão adequada para representar o momento quando a gente faz as modificações adequadas nas leis de Newton e nas leis da mecânica para que elas sejam consistentes com os dois postulados da relatividade. Bom, mas como é que a gente deve mudar essa expressão para que o momento seja agora uma expressão da velocidade que seja preservada por mudanças de referencial e que permaneça uma propriedade que se conserve quando tem um sistema fechado? Bom, então, de novo, para a gente entender a ideia de como a gente precisa alterar a relação entre momento e velocidade, a gente vai usar o experimento imaginário. E o que a gente vai supor é que o momento é uma função da velocidade, eu vou chamar m de v, e não mais uma constante, uma constante de proporcionalidade aqui, mas uma função que pode variar com a velocidade, vezes a própria velocidade. E agora o nosso objetivo é encontrar quem é essa função m de v, e para isso a gente vai usar de novo um experimento imaginário. Bom, então, quando vocês estudaram momento pela primeira vez, lá nos primeiros cursos de física, normalmente o curso de física 1, vocês devem ter feito vários exercícios em que a gente estudava a conservação do momento linear em colisões. Então, a gente quer usar aqui o fato de que o momento se conserva, por isso a gente vai estudar uma colisão. No experimento imaginário que a gente vai fazer agora, a gente vai imaginar que eu tenho duas partículas idênticas, mesma massa, se movendo com velocidades de mesmo módulo, tanto a componente x quanto a componente y têm o mesmo módulo, mas eles têm sinais opostos. Então, as partículas 1 e 2 vêm nessa direção, se colidem e depois vão seguir caminhos opostos. Então, o que vai acontecer aqui? Então, primeiro eu vou descrever o problema em um referencial S, que é esse referencial em que a gente viu essa animação. E nesse referencial eu tenho aqui as partículas 1 e 2. E a partícula 1 vai fazer essa trajetória. E a partícula 2 vai fazer essa trajetória aqui. Então, a velocidade da partícula 1 e aqui para a partícula 2, a partícula 1 tem, antes da colisão, velocidade Vx menos Vy, e após a colisão, ela tem velocidade Vx
Vy, e a partícula 2 tem velocidade menos Vx, Vy, e após a colisão ela tem velocidade menos Vx, menos Vy. O que a gente vai fazer agora é analisar essa mesma colisão elástica do ponto de vista de outros dois referenciais. Bom, então, primeiro eu tenho aqui o referencial S. Eu vou imaginar que eu tenho um referencial S' que se move com velocidade Vx na direção x. Então, do ponto de vista desse referencial S', o que acontece é o seguinte. A partícula 1 não tem velocidade na direção x, para esse referencial S'. Então, o que ele vai ver é essa partícula se aproximar na vertical, colidir com a outra e subir na vertical, enquanto que essa partícula vai fazer uma trajetória mais ou menos com essa cara aqui, como vocês podem ver aqui nessa simulaçãozinha, tá? Então, a partícula 1 vem na vertical, enquanto que a partícula 2 tem uma velocidade na direção x. Bom, então, do ponto de vista desse referencial, a partícula 1 ela tem velocidade V1x', que é zero, né? Então, já vou chamar de zero aqui. V1 y'. E depois da colisão, a partícula 1 tem velocidade zero também na direção x e V, aqui é menos, né? Tá descendo. Depois V1y'. Então, o módulo da velocidade é o mesmo, só muda a direção. Primeiro ela está descendo, então a velocidade negativa, depois ela sobe a velocidade positiva. Já a partícula 2, ela tem velocidade V1, V2, x', V negativa, né? E velocidade y, V2y'. E depois ela passa a ter velocidade V menos V2x', a velocidade x se mantém a mesma, e a velocidade y troca de sinal. Ok? Beleza. Então agora a gente vai considerar um terceiro referencial, S', que se move com velocidade Vx nessa direção aqui. Então agora a gente vai ver uma coisa parecida, mas com os papéis das partículas 1 e 2 trocados. Então agora, para a partícula 1, a gente vai ver uma trajetória desse tipo aqui, né, no referencial S', enquanto que a partícula 2 tem uma trajetória desse tipo aqui, como vocês podem ver nessa simulação aqui. Ok. Então agora, nesse referencial, a partícula 1 tem velocidade V1x, V1y, o y é negativo, né? A velocidade na direção y é negativa, antes da colisão, e depois da colisão ela passa a ter velocidade V1x, V1y, e a partícula 2 tem velocidade 0, V2y, e depois da colisão ela passa a ter velocidade 0, menos V2y, ok? Bom, então agora eu vou analisar a simetria do problema e usar a transformação de Lorentz para velocidade para poder relacionar essas velocidades aqui, as que a gente tem no referencial S' com as que a gente tem no referencial S'. Então aqui, como a única diferença entre os referenciais S' e S é só a direção da velocidade, que é a mesma velocidade Vx com que as partículas se movem no referencial S, é o mesmo módulo da velocidade na direção x das partículas, a gente tem que os módulos, né? V1x, é igual a V2x', o V2y' é igual a V1y, e o V1y' é igual ao V2y.
Ok, então agora a gente tem também o seguinte, né? Então a gente tem essas três relações aqui. E a gente tem também a transformação de Lorentz para velocidade. E a transformação de Lorentz para velocidade relaciona para a gente a velocidade Vy', Vy duas linhas, com a velocidade Vy'y'. E a relação entre essas velocidades, por serem velocidades perpendiculares à direção de movimento, é que V1y duas linhas é igual a V1y' sobre gama, em que gama é aquele fator que depende da velocidade com que os referenciais S' e S duas linhas se aproximam. A gente vai agora usar a conservação do momento na direção Y. Eu vou analisar esse problema de conservação usando o referencial S'. Então, eu tenho ΔP1. Então, se a gente olhar aqui no referencial S', então voltando lá em cima, o que acontece é que a velocidade V1y' muda de sinal. Então, a variação do momento é 2 m V1' vezes V1y'. Lembrando que agora o m é uma função que depende do módulo da velocidade, tá? Então, vai depender do V1'. E o delta P2, lembrando que aqui eu estou só interessada na conservação de momento para a direção Y. A gente vai ter uma coisa semelhante se a gente voltar lá em cima de novo. Então, eu tenho aqui, né, que a velocidade V2y' muda de sinal. Então, eu tenho m V2', V2y', em que o m aqui é, de novo, uma função que depende do módulo da velocidade da partícula 2. Ok, então agora eu vou usar as relações aqui de cima para relacionar o V2y' com o V1', tá? Então, daqui, né, da simetria do problema, que a gente já analisou, a gente vê que V2y', então isso aqui é 2m, V2', o V2y' é igual a V1y, duas linhas. E por causa da transformação de Lorentz, aqui a gente sabe a relação entre o V1y, duas linhas, e o V1y. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2m, V2', V1y' sobre gama. Bom, então, da conservação de momento, eu tenho que ΔP1 é igual a ΔP2. E, portanto, eu tenho que 2m V1', V1y' é igual a 2m de V2', V1y' sobre gama. Então, aqui eu posso cancelar as coisas que aparecem duas vezes. E eu vou ficar com m V1' igual a m V2' sobre gama. Então, m V2' sobre m V1' é igual a gama, em que gama é aquele fator que depende da velocidade relativa entre os dois referenciais, tá? Ok, mas qual que é a velocidade relativa entre os dois referenciais? Se a gente analisar o problema do ponto de vista do referencial S', a gente vê que
o referencial S' se move na direção x junto com a partícula 1, enquanto o referencial S2' se move na direção x junto com a partícula 2. Então, a velocidade de aproximação desses dois referenciais é justamente a velocidade v2x'. Então, o gama é 1 sobre raiz de 1 menos v2'x ao quadrado sobre c ao quadrado. Ok? Beleza, então essa é a relação entre essas duas funções para as velocidades da partícula 2 e da partícula 1 nesse problema de colisão. Ok, então vamos agora ver o que acontece no limite em que V1y' tende a zero. Então, nesse limite, o V1 é V1x 0. Então, o módulo de V1 é igual a V1x. E o V2 também vai ser V2x 0. Então, o módulo de V2 é igual a V2x, nesse limite aqui. E, portanto, o V1' é igual a zero, porque a componente V1x é igual a zero, e o V2 é igual a V2x, e, portanto, se a gente substituir nesse limite o que a gente obteve aqui em cima, eu tenho que m de V2' sobre m de 0 é igual a 1 sobre raiz de 1 menos V2' ao quadrado sobre c ao quadrado. O que mostra pra gente que o mv2' é igual a m de 0 sobre raiz de 1 menos V2' ao quadrado sobre c ao quadrado. Ok, então, nesse problema a gente vê que para que todas essas coisas sejam consistentes com as consequências dos postulados que a gente viu até agora, a função mv2' tem que estar relacionada com o m de 0 através dessa equação aqui. E m de 0 é a massa usual que aparece nas leis de Newton, que a gente chama de massa de repouso. E à medida que a velocidade aumenta, o que vai aparecer na frente da velocidade para a gente calcular o momento é mv2', que é relacionado com a massa de repouso através dessa equação aqui. Ok, então, nesse experimento imaginário, a gente vê que a expressão correta para o momento relativístico é essa aqui. Então, o momento não é mais proporcional à velocidade. Eu tenho esse outro fator aqui embaixo que depende do módulo da velocidade. E essa função que aparece na frente, multiplicando a velocidade, é conhecida como massa relativística. E o m0, que é a massa usual, é a massa de repouso. Tá? Bom, então a gente vê aqui dessa expressão, desse gráfico, isso aqui é P como função de V, então aqui é a velocidade, aqui é o momento. Essa linha aqui, essa linha verde, é o momento relativístico. Essa linha tracejada azul aqui é o momento da mecânica newtoniana. Proporcional à velocidade, como a gente vê aqui, a inclinação dessa reta é a massa. E essa linha tracejada indica que é a velocidade limite c.
Então, a gente vê que à medida que a velocidade se aproxima do valor c, o momento cresce cada vez mais e a gente tem esse comportamento assintótico aqui quando a velocidade se aproxima de c.